No mês de julho de 2022, a NASA, a toda poderosa Agência Espacial dos Estados Unidos, divulgou milhares de fotos que haviam sido capturadas pelo satélite Landsat. As fotografias que haviam sido capturadas entre os dias 9 e 24 de maio do mesmo ano chamaram a atenção tanto dos funcionários da agência quanto de observadores do mundo inteiro. A maioria dos olhares se voltou para um grande ponto branco registrado na região sul da Espanha. Rapidamente, algumas pessoas compararam as fotos mais recentes com algumas imagens de décadas atrás da mesma área e viram que antes a região era completamente diferente, com a predominância do verde. Pode até ter sido uma surpresa para muitos, mas para os espanhóis não tinha nada de novo. Aquele monte de pontos brancos, que de tão juntos quase formavam uma estrutura única, é chamado na Espanha de Mar de Plástico, e é dessa região que sai uma grande parte dos alimentos que abastecem não só o país, como vários cantos da Europa. Mas afinal de contas, o que é o Mar de Plástico que chocou até mesmo pesquisadores da NASA? É isso que eu vou te contar em mais esse vídeo, que está inacreditável. Durante muito tempo, a região de Almeria, no sul da Espanha, foi conhecida pelas praias no mar Mediterrâneo, pelas construções do período em que toda a região estava sob o domínio muçulmano e pelo deserto. Isso mesmo, deserto. Poucas pessoas sabem, mas existe um único deserto na Europa e ele fica em Almeria, mais precisamente na cidade de Tabernas. Inclusive, o deserto se chama Deserto de Tabernas. Durante muito tempo, o local serviu de locação para diversos filmes do gênero faroeste. Produções de Hollywood, como Era uma Vez, tiveram cenas gravadas ali. Ainda hoje é possível visitar cenários que imitam as cidades do Velho Oeste e foram utilizadas nas gravações. Mas o assunto de hoje não é cinema, nem Velho Oeste, e tudo isso ficou para trás, porque hoje Almeria é conhecida pelo Mar de Plástico e também como a Horta da Europa. E como você já deve imaginar, as duas coisas estão relacionadas. Apesar da superfície seca, a vários metros mais abaixo, a região possui um verdadeiro tesouro, uma grande reserva de água subterrânea. Apesar de conhecerem a existência desses aquíferos há muito tempo, não existia forma de conseguir explorar essa água em grande quantidade para criar plantações. Foi somente por volta de 1920, quando a energia elétrica chegou na região, é que foi possível extrair a água, que em muitos casos estava mais de 300 metros abaixo da superfície. Esse foi o começo do surgimento de grandes plantações na região de Almeria. O governo da Espanha, através de um órgão que se chamava Instituto Nacional de Colonização, incentivava que pessoas de várias partes do país se mudassem para a região. Dessa forma, por volta de 1950, a região já produzia azeitonas, cevada e figo, mas o produto estrela era a uva de mesa. Até aqui, nada demais, né? A história começou a mudar em 1963, quando foi construída na região a primeira estufa. E não é nada parecido com uma estufa dos dias de hoje. Naquela época, basicamente era uma estrutura de madeira coberta com plástico. Segundo depoimentos de moradores locais, a primeira estufa não foi bem recebida pelos agricultores. As altas temperaturas dentro da estufa desagradavam os trabalhadores e, por ser algo moderno para a época, existiam muitas crenças de que os alimentos produzidos em estufa não tinham a mesma qualidade. Outro fator que impediu o surgimento de novas estufas era o custo de construção, que era um investimento alto para os agricultores.
A região parecia destinada a ser somente mais uma como a agricultura convencional, até que em 1973, uma tragédia deu um certo empurrão para que as estufas começassem a se proliferar. Neste ano, uma chuva muito forte atingiu a região e provocou grandes estragos, principalmente nas lavouras, que foram completamente destruídas. A calamidade, apesar dos prejuízos, fez a região receber muitas ajudas do governo e vários agricultores receberam incentivos financeiros para refazerem suas plantações. O medo de perder tudo novamente e os primeiros exemplos de estufas que já haviam sido construídas mostrou o caminho. Pouco a pouco a terra foi ganhando cobertura e a cada ano alguns telhados brancos iam surgindo e mudando completamente o visual da região. Mas ainda não acabou. Ou você acha que apenas alguns agricultores e suas estufas seriam capazes de chamar a atenção da NASA? O novo modelo de agricultura começou a gerar melhores colheitas e aos poucos os agricultores que ainda resistiam foram construindo suas estufas. O tipo de cultivo também foi mudando. A uva foi perdendo espaço e aos poucos o tomate, pepino e outras hortaliças foram se convertendo nas espécies mais plantadas. Durante a década de 80, a região experimentou um grande crescimento e a cidade de El Ejido chegou a ter o título de cidade que mais crescia em toda a Europa. Mesmo que o crescimento tenha diminuído nas décadas seguintes, a população, que era de 25 mil pessoas em 1995, ultrapassou os 84 mil apenas 2 décadas depois. Apesar de esse tipo de cultivo ter se expandido para várias regiões do entorno, a cidade de El Ejido é sem dúvida onde existe a maior concentração. Por isso, ficou conhecida como o Mar de Plástico. Só para dar uma ideia da façanha, são mais de 40 mil hectares de terra cobertos. Claro que não é uma única construção, mas quando colocadas uma estufa ao lado da outra, forma o que muitos consideram a maior estrutura já construída na Terra. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre as obras aqui da Terra que dá para ver da Lua. Geralmente, quando esse é o assunto, todo mundo lembra da Muralha da China e de algumas outras. Mas a realidade é que a olho nu da Lua, a única construção possível de enxergar é de fato o Mar de Plástico de Almeria. Se lá de cima impressiona, aqui de baixo não é diferente. A região evoluiu muito e os investimentos em tecnologia e práticas modernas de cultivo aumentaram a produção de maneira exponencial. Hoje, das estufas de Almeria saem tomates, pimentões, pepinos, melões e pimentas, que são exportadas para toda a Europa. Segundo cálculos da Associação de Produtores Locais, mais de 80% de tudo que é produzido nas estufas é vendido no exterior. Não deixa de ser curioso encontrar essas estruturas no sul da Espanha, enquanto o cultivo em estufas está mais associado com a Holanda. Acho que nessas alturas não preciso nem falar que a agricultura em estufas se converteu em um verdadeiro motor econômico da região. Mas, para não deixar dúvidas, vamos ver alguns números. Almeria, dentro da divisão política da Espanha, é como se fosse um estado aqui no Brasil. Por lá, eles chamam de província. E nesse caso, a agricultura em estufas corresponde a 13% do PIB da província. Quando analisamos as atividades relacionadas, como a manipulação, comercialização e outras atividades industriais ligadas a esses produtos, o percentual chega a 40%. E olhando de cima, vendo essa imensidão de plástico, é muito fácil imaginar que tudo isso pertence a poucas empresas. Mas olhando do chão e aprofundando um pouco nos números, dá para ver que a realidade é outra.
São cerca de 12 propriedades individuais que possuem em média 2,4 hectares cada uma. A maioria delas está nas mãos de famílias que já trabalhavam na terra da região há muitos anos e várias gerações. Alguns agricultores, inclusive, já estavam na região antes mesmo de surgir a primeira estufa. E como nem tudo são flores, não dá para dizer que tudo por lá é mil maravilhas. Como tudo na vida, o cultivo em estufas nessas dimensões também provoca alguns problemas. O principal deles é a grande quantidade de água utilizada na irrigação, que está levando ao esgotamento das reservas subterrâneas. Mesmo adotando as melhores tecnologias disponíveis, existe um limite na quantidade de água necessária e, por mais eficiente que a produção seja, chega um ponto em que é praticamente impossível reduzir. Para enfrentar esse problema, as autoridades locais já construíram usinas de dessalinização que devem garantir o abastecimento de água para os agricultores a partir da água do mar. A geração de resíduos também é algo preocupante e que afeta a região. Na internet é possível ver vários vídeos que mostram pedaços de plásticos das estufas espalhados. Mas a região tem um problema ainda mais grave, que não está relacionado com o modo de cultivo, que não pode ser visto do alto, mas que existe e que não pode ser escondido. Na região, existem inúmeras denúncias de exploração de mão de obra. Muitos trabalhadores, principalmente de países mais pobres do que a Espanha, são atraídos para a região pelas inúmeras ofertas de emprego que são geradas com as plantações. Uma parte desses trabalhadores entram ilegalmente no país e não possuem autorização de residência e nem permissão para trabalharem. Nessas condições, esses trabalhadores se tornam presas fáceis para exploradores que se aproveitam para pagar salários bem abaixo da média nacional. No entorno das estufas existem vários assentamentos que mais se parecem com favelas do que com a visão que temos de cidades europeias. Muitos trabalhadores utilizam os plásticos que são trocados das estufas como coberturas de casebres. As condições de vida nesses locais são realmente precárias. Não existem serviços básicos e nem mesmo comércio para os moradores. Já que o conjunto de estufas é chamado de mar de plástico, não é nenhum exagero chamar esses assentamentos de ilhas, pois, no final das contas, é assim que os moradores se sentem. E como se tudo que já mencionamos não bastasse, os problemas desse mar também estão afetando o outro mar, o de verdade. Segundo uma reportagem de uma rede de televisão espanhola, o mar de plástico gera 33.500 toneladas de plástico anualmente. Desse total, cerca de 85% é reciclado e o restante acaba sendo lançado diretamente no meio ambiente. Como as estufas estão muito próximas do mar Mediterrâneo, inevitavelmente uma parte desse plástico vai parar no mar. E um dos resultados aponta que as águas de Almeria contêm um índice de microplásticos muito maior do que em outras regiões da Espanha. Outro problema que não podemos deixar de mencionar está relacionado com a água utilizada para irrigar as plantas, que acaba gerando um ciclo e, em última instância, contamina também os alimentos que são produzidos nas estufas. Esse tipo de agricultura gera um intenso debate dentro da Espanha, com opiniões a favor e contra. Os que são a favor geralmente usam como argumento os números, mostrando as receitas geradas pelo setor, o número de empregos criados e o quanto a região se desenvolveu após a instalação da primeira estufa. Já os que são contra normalmente se apoiam nos impactos ambientais que essas imensas instalações produzem.
Um fato curioso é que estudiosos da Universidade de Almeria descobriram que o mar de plástico pode estar por trás de um fenômeno único. Segundo as análises de medição de temperatura de toda a Espanha, a região é a única do país que não registrou aumento desde 1989. Enquanto todas as demais regiões do país registraram um aumento de 0,5 grau nas últimas décadas, os dados do aeroporto de Almeria indicam que, além de não ter aumentado em muito tempo, nos últimos 5 anos a temperatura caiu ligeiramente. Para os estudiosos, isso se deve ao fato das estufas refletirem a luz do sol, um motivo que realmente pode impressionar ainda mais os cientistas da NASA, que ao que parece já ficaram bem impactados quando viram aquele mar branco no sul da Espanha em suas fotografias. E você, já tinha ouvido falar do mar de plástico? De qual time você faz parte? Dos que apoiam pelos números ou dos que defendem o meio ambiente? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque tudo que a gente traz por aqui é inacreditável. Para você que assistiu até aqui, nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.